No vídeo de hoje eu vou falar pra que serve essas coisas aqui que eu vi gente perguntando, então eu vou falar rápido. As pepitas para você conseguir gold, você consegue ver no vídeo do jogo, lá no primeiro mapa onde tu entra, no acampamento. O cajado, a peça da mente, o tique de terra, o tique de fogo, o tique de água. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só. Eles são tudo itens de quest, de missões. Você vai pegar e vai ficar aqui e nunca vai usar, vai só ficar aqui. Essa ficha de evento é ficha que tu ganha jogando o evento. Aí você pode trocar por, sei lá, um super ou energia, e cada um tem o seu preço. Esses emblemas são de evento, no caso da torre, que todo mundo deve saber, porque deve estar jogando. Essas coisas aqui, shed, cheiço, dente, essas coisas são tudo itens que você pega escavando. Aí com esses itens você manda um monstro para. Você manda um monstro para ir fazer a missão. Aí você ganha pontos de fidelidade. E com esses pontos de fidelidade você pode comprar coisas que eu vou mostrar, peraí. Deixa eu carregar. Aqui, ó. Aqui no caso eu mandei um, ó, tá vendo? Peguei 12 pontos de fidelidade, 13 XP. Aí, ó. Isso são missões. Que você vai usar aquelas coisas que você escava, aqueles itens lá que você escava aqui, pra mandar, ó. Aí você escolhe o monstro. Aí, ó. No caso. Você sempre tem que mandar uma raridade a mais pra sempre pegar, ter certeza que vai pegar os prêmios. Tipo, ó, 100%. Se eu mando um raro, tá, se eu mando um comum, que é, ó, 50%, que é essa daqui é de comum. De comum, quando você usa a mesma raridade, ele dá só 50%. Agora, quando tu usa uma acima, ele dá 100%. No caso, eu sempre deixo esse daqui. Mano. Aí você pergunta pra que serve esses pontos, eu vou mostrar. Serve pra você vir aqui no da tropa. Tropa. Deixa eu carregar. Aqui, ó, loja. Aqui, ó, com esses pontos você compra essas coisas. E com essas coisas aqui eu posso explicar pra que serve. Pra você fazer aquelas garras, as coisas que faz lá no pavilhão da tropa. Vou explicar mais detalhadamente, só que só em outro vídeo. Esse daqui eu só quero mostrar mesmo o que tem lá na sua mochila. Deixa eu ver se tem mais algum item que eu não falei. Mochila. Deixa eu ver. Acho que só falta as runas. Aditivos. Aditivos são. Depende, ó, tipo. Esse aditivo, ele dá o dobro de ataque de pedra. Essas coisas. Aditivo. As runas, eu vou mostrar o que é as runas. As runas são coisas que você vai precisar para upar o seu signo. Aqui, ó, na arena, você libera o teu signo que tu escolheu. Espera aparecer. Carregando. A arena é uma coisa bem legal. Ela usa a energia dela mesmo. E, tipo, carrega a cada 3 horas cada energia. E o máximo que você pode estocar são 3. Aqui, ó, esse é o meu signo, gente. No caso, ele dá 14% de ataque, 14 de vida e 14 de cura. Ó, pro upar eu preciso dessas runas aqui, ó. Que tava lá no meu coisa. Eu vou e upo o meu signo. Vamos ver se vai upar. Upou. Deu falha. Essa é uma merda que dá quando começa a ver signo alto.
Aí aqui, ó, pra você pegar essas runas, você luta com esses carinhos aqui, ó. Um deles. E uma vez por dia tu pode atualizar os inimigos. Depois das 9 você pode. E aqui é o range, onde você deixa sua defesa, ó lá. Aí você deixa sua defesa lá, se sua defesa ganhar de alguém, você ganha runa também. Eu acho que é basicamente isso. Falou.